Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live dominical. Hoje nós temos um convidado especial. Nós vamos falar sobre depressão. Nós já falamos aqui em algum momento sobre esse tema, mas hoje nós estamos trazendo um médico, psiquiatra, para que ele possa tirar mais dúvidas que vocês tenham, né? Porque vocês sabem que o psiquiatra é o único que medica. O psicólogo não pode medicar, o psicólogo só faz mesmo, quer dizer, faz muito, que é acolher o paciente com depressão, que é fazer com que ele tenha ciência desse seu estado, porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa não sabe nem que aquilo que ela está sentindo é depressão. E esse é um problema muito grave que nós vemos a todo instante, porque é muito difícil para todo mundo aceitar essa condição. Isso se dá por uma questão assim mais de mito, ou aquilo que a gente pode dizer de lenda urbana. Por quê? Porque muitas pessoas ainda têm hoje preconceito a respeito de doenças que possam ser relacionadas com algum tipo de transtorno. Mas na verdade é que nós temos que encarar isso como uma doença. A depressão é uma doença. Mas no meio comum, no senso comum, muita gente ainda pensa na depressão apenas como uma falta de força de vontade e acha que a pessoa, se tivesse força de vontade, estaria realizando tarefas normais, poderia sair daquele estado letárgico, como se isso fosse possível. Então, o primeiro mito que nós temos que afastar, a primeira lenda urbana que nós temos que afastar, é que o depressivo é aquele que não tem força de vontade para ficar no estágio saudável. Eu vou chamar aqui nosso convidado e para saber de vocês, a verdade é que, como eu faço para chamar o convidado, deixa eu ver. Ele já está aqui presente já. Então vou chamá-lo, tá? Para que ele possa estar com a gente. Vamos ver se ele entra. Acertei a chamar. Olá, tudo bem, doutor Tiago? Boa noite, Seja bem-vindo. Nós não estamos te vendo agora. tudo bem? Tudo. Eu estava aqui conversando com o pessoal que tinha entrado, né? Falando um pouco sobre essa questão que muita gente ainda tem preconceito quando a gente fala que a pessoa está com depressão, pensando que a depressão é a falta de vontade. Aí eu estava colocando aqui que não, que isso é algo do senso comum e que, na verdade, a depressão é uma doença e, como doença, deve ser tratada. Mas antes Perfeito, de dar a palavra, eu queria que você se apresentasse, né? Dissesse seus títulos. tá certo. Ó, em primeiro lugar, Mônica, eu quero agradecer o seu convite, tá? Eu tenho muito prazer em falar sobre esse tema, em falar sobre esse assunto, em compartilhar minha experiência. Eu acho que pode ajudar muitas pessoas nesse tempo onde há muita ignorância, muito estigma e muito preconceito sobre esse assunto. E eu acho que cada live, cada evento desse tipo é uma grande oportunidade. Então, obrigado, né? Em primeiro lugar, obrigado. Que bom. Eu sou Tiago Campos, para quem não me conhece. Eu sou médico, eu sou psiquiatra, sou pós-graduado em psiquiatria, sou psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu atuo na cidade de Salvador, Bahia, eminentemente com a prática clínica em consultório e em instituição hospitalar. Essa seria a minha descrição profissional. Como pessoa, eu sou um interessado, um curioso em tudo que concerne, em tudo que tem ligação com saúde mental e com a alma humana em geral.
Então, tudo que deriva disso, que é praticamente tudo, né? Eu tenho interesse, eu sou curioso e tenho prazer em colaborar. Obrigado aí. Bom, nós é que agradecemos, né? Eu e meus ouvintes que estão aqui todos os domingos às 19 horas, prestigiando os Muito bom. bate-papos, né? E prestigiando os convidados que nós trazemos. Então, nós é que agradecemos para que a gente possa tornar essa live, como você está vindo agora, hoje pela primeira vez, espero que volte outras vezes. Os comentários ficam Claro, abertos para que as pessoas possam trazer as dúvidas que elas tenham, sempre de caráter genérico, né? Porque a gente não pode responder como se fosse isso aqui um consultório, digamos assim, virtual, nem da minha área, nem isso. na sua. Então, sempre generalizando o que pode acontecer, a gente vai respondendo à medida que as pessoas vão trazendo perguntas. Mas uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar. Geralmente, profissionais de áreas assim de muita relevância social, juiz, desembargador, até mesmo colegas seus, médicos, pessoas outras assim que tiveram uma grande relevância social na área que atuavam, né? Na área de trabalho, quando se aposentam, entram em depressão. Isso é comum por quê? Excelente pergunta, Mônica. A depressão, ela pode ser resumida como um conjunto de sintomas, se a gente for falar do ponto de vista da apresentação, né? Não entrando no mérito do que está por trás dela, mas como ela se apresenta. Onde a pessoa ela perde o prazer com atividades que tinha prazer, ela perde o ânimo e a energia para realizar as atividades, tanto do dia a dia, quanto as atividades mais individualizadas, mais pessoais, né? Que ela vinha trazendo ao longo da vida. E um humor que tende a ser triste, angustiado e ansioso. Esse é o tronco da depressão. E muita coisa deriva daí. Então, por que que muitas pessoas que têm uma vida relevante profissionalmente, de muita atuação, de muito trabalho, de muito uso da intelectualidade, de muita responsabilidade coletiva, por que essas pessoas muito frequentemente entram em depressão quando se aposentam? Para nós, para a psiquiatria, a depressão ela não tem uma causa, ela tem precipitantes. Por quê? Porque o que causa a depressão sempre é um conjunto de variáveis biológicas, psíquicas, ambientais, sociais e espirituais, se a gente for considerar esse ponto, que elas interagem em cada indivíduo de uma forma completamente independente, de uma forma completamente irrepetível, intransferível. Cada caso é um caso. Então, nesse contexto, em cada pessoa, normalmente, quando a gente identifica qual foi o estresse da vida, a partir do qual os sintomas começaram, nós chamamos de precipitantes. Então, eu não posso dizer, a pessoa entrou em depressão porque se aposentou. Não. Eu posso dizer, a aposentadoria parece ter sido o precipitante da depressão. Por que isso acontece? Na minha experiência, nas histórias que eu tenho a oportunidade de ouvir, né, pelas dinâmicas que eu tenho a oportunidade de adentrar, e pelos raciocínios e reflexões que eu li e que eu trago comigo e com meus colegas, eu entendo que no nosso mundo, o trabalho, infelizmente, é o que confere, é o que é o maior alvo da energia que a gente investe no nosso meio. Então, na nossa cultura, no nosso tempo, um cidadão ocidental do século XXI costuma a extroverter a maior parte da sua energia psíquica no que nós chamamos de trabalho, ou vida de trabalho. Isso é o que costuma acontecer com a maioria dos adultos, com a maioria das pessoas, né? E essa pessoa, ao longo da vida, se ela não tomar cuidado, ela acaba usando essa persona do funcionário, do trabalhador, da profissão que ela tem, ela acaba confundindo esse personagem trabalhador com todo o seu ser, ou com a esfera maior do seu ser. E aí, de repente, ela está em casa, sem exercer essa função que tanto conferiu sentido à vida adulta dela. Fica um vazio, entende? Então, a partir do momento que fica esse vazio, se a pessoa não souber como se adaptar ou lidar com esse vazio, a depressão vem forte, pode vir com força. Isso vale
para o médico, isso vale para o juiz, isso vale para o advogado, para o engenheiro, para o psicólogo, vale para qualquer profissão e para qualquer atividade que a pessoa não tenha equilibrado com as outras necessidades de sua alma ao longo da vida. Eu enxergo dessa forma. É Não sei engraçado isso se. porque teve ouvinte, não é excelente a resposta, mas já teve ouvinte aqui que disse que acontece muito no setor bancário. Mas o que eu Opa! percebo é, né, que já é um setor bastante estressante, né? E eu acho que É, deixar também aquela adrenalina de lado deve gerar algum tipo de abstinência da adrenalina. Mas, isso, enfim, isso. eu também percebo que às vezes isso não ocorre, essa depressão não acontece logo depois que a pessoa se aposenta. Parece que quando Sim, ela se aposenta assim com o sonho de consumo, de que a vida agora vai ser maravilhosa, vai poder viajar, vai poder fazer tudo o que quer. E vai, mais ou menos, eu diria que 2 anos depois, essa depressão se instala. E é muito interessante quando você fala assim que a persona engole a pessoa, né? Porque a persona do trabalho ali engole a pessoa e a pessoa fica sem saber quem é ela, para além da profissão que ela exercia. E isso perfeito. realmente talvez seja uma coisa muito dolorosa. Mas você tem essa noção de que demora um pouquinho, que não é assim logo depois da depressão? Tem um Tenho período sim. assim de lua de mel com a aposentadoria? Ó, no que se refere à aposentadoria propriamente dita, eu percebo três cenários. Tem a pessoa que ela já anteviu que isso poderia acontecer e já foi investindo energia mental em outras esferas da sua alma, para que não esse vazio não viesse a acontecer de forma a sugar sua energia como um todo e aí ela entrar em depressão. Então essa é a pessoa, digamos que faz o correto, entre aspas. Uhum. E aí tem outros dois grupos. Tem o grupo que se aposenta e logo, quase que de imediato, fica meio perplexa, né? É aquele funcionário, né, que passa 2, 3, 4 meses continuando aí no trabalho, mesmo que não tenha o que fazer lá. Ele veste a roupa, ele veste o paletó, ele veste o jaleco, ele veste a toga, enfim, ele continua flertando com os conteúdos mentais que envolvem aquele trabalho, mantendo contato com os colegas de trabalho. Ele não caiu a ficha, né? Uhum. E tem outros que tem sim, isso daí que você comentou muito bem. Eles têm uma lua de mel com a aposentadoria. Então é aquela pessoa que, logo depois que se aposenta, ela se envolve com 1000 atividades, ela viaja para um monte de lugar, né? Ela se torna ao mesmo tempo voluntária, síndico do prédio, não sei o quê, faz aula disso, daquilo outro, quer resolver o problema de todo mundo, né? Tem esse boom de energia provocado pelo tempo livre. Mas a partir do momento que ela percebe que ela está reproduzindo padrões e não manifestando o que a alma dela quer, até porque ela nem sabe direito o que é que a alma dela quer, aí vem o vazio. Se o vazio não souber ser contornado, lidado, preenchido, adaptado, ele suga o resto da energia mental da pessoa e física também, e aí constela-se, aparece os sintomas do que nós, psiquiatras e profissionais de saúde, através dos manuais, chamamos de depressão. Né? Eu enxergo assim. Rola isso mesmo, acontece muito. E você acha que essa pandemia, né, esse momento em que está todo mundo em casa, ou pelo menos deveria estar em casa, até ouvir falar que os É, números já estão aumentando de novo, né? E pode ser que é, aí tenha uma nova onda. Alguns dizem que foi a primeira onda que ainda não terminou, enfim, não importa se é a primeira, se é a segunda ou se é a 20ª onda, é a mesma solução, né? O uso de máscara, distanciamento social e, se possível, exato, ficar em casa. Então, essas pessoas que exato. estão agora na pandemia, precisando ficar em casa, né? Ou mantendo o distanciamento social, será que isso vem agravando esses sinais de pessoas com depressão? Sim, Mônica, eu acho que vem sim. Eu acho que a gente falou, né, que o que costuma precipitar ou agravar a depressão são estresses. Esses estresses podem vir de dentro para fora ou de fora para dentro, ou ser um conjunto, né, das duas coisas. Eu acho que pouquíssimas pessoas passaram incólumes à pandemia. Eu percebi um grupo pequeno de pessoas que gostou de ter ficado em casa, que validou a ideia de que elas não queriam ir para a rua, ou para trabalhar, ou porque estavam preferindo ficar em casa, né, que gostaram da ideia de ficar mais com a família, que isso acabou ajudando.
Mas são pessoas que fizeram, entre aspas, um bom uso da pandemia, mas a maior parte das pessoas não. A maior parte das pessoas, e eu até me incluo nisso, né? Eu passei 3 semanas sem dormir direito, lá para abril, para maio, né? Só pensando no que é que podia ser, no que ia dar, normal. Né? Eu acho que ninguém ficou indiferente. Então, é como se as pessoas tivessem uma mochila cheia de pedras, cada um lidando com seus problemas, que nesse mundo, que não é o mundo onde predomina o sossego, digamos assim, né? São grandes para todo mundo, e a pandemia veio e colocou mais lenha na fogueira, colocou mais pedra na mochila. Então, aquela pessoa que já estava num limiar ali, para poder entrar num comportamento psicopatológico, acabou entrando. Então, eu percebi, sim, um aumento do caso de depressão nessa pandemia. Sim, por diversos motivos. Um aumento dos casos de insônia, de ansiedade, de abuso de substância, de todos os transtornos mentais, como também houve um aumento da procura pelos profissionais de saúde mental, médicos e psicoterapeutas, sejam eles psicólogos ou não psicólogos, né? E psicólogos também. Então, houve uma procura, e se isso teve um efeito colateral positivo, foi uma forma de a sociedade enxergar que não dá mais para encarar a saúde mental, a promoção à saúde mental, a prevenção aos transtornos mentais, diagnóstico, tratamento e reabilitação, não dá mais para encarar tudo isso com estigma, ignorância e preconceito. Então, as coisas estão, na minha visão, melhoraram nesse sentido. Mas respondendo diretamente sua pergunta, sim, a depressão, a pandemia chegou pancando na depressão, e talvez isso explique também esse sufocamento, esse comportamento, eu diria, irresponsável de boa parte das pessoas de estar saindo na rua, se aglomerando, muita sem máscara, enfim, não obedecendo às normas de segurança preconizadas pelas autoridades de saúde competentes, no caso, né? Então, concordo. Se colocando numa posição de risco, né? Que para os adolescentes a gente até entende, porque eles têm, assim, muito forte aquele arquétipo que nós chamamos na minha área de herói, né? Então, acha que nada vai acontecer com eles e tal, então estão aí. E outras pessoas, como você disse, está colocando para fora a necessidade de estar no mundo, né? Porque não aguentam mais. Agora, eu vou te fazer uma confissão aqui que ninguém nos ouça. Eu sou introvertida e eu gostei muito de ficar em casa. Eu, na verdade, fui aquela pessoa que curti muito minha casa, fiz algumas mudanças e tal. Mas até Legal. Eu já estou pensando como é que vai ser mais esse período que vem aí. Ou seja, nós não temos nenhuma solução a médio prazo, né? Acho que só a longo prazo, quando a vacina chegar. E mesmo assim, nós já sabemos que a vacina pode não ser 100% eficiente, não ser 100% imunizante. Enfim, várias perguntas aí. Parece que nós vamos ter que viver assim em, sei lá, isolamentos constantes, né? Sai, tá melhor, sai, daqui a pouco se isola, tá melhor, sai, daqui a pouco se isola. Mas você tem razão, eu mesma fui procurada por várias colegas psicólogas que não estão aguentando mais e que tem aquele dia que está muito para baixo, que parece que vai alternando, né? Tem dias que você nem lembra que você está em casa por conta dessa pandemia, mas tem dias que você olha assim para o lado, ai, cansei de Netflix, né? Cansei de Amazon Prime, cansei de televisão, cansei. E agora as pessoas estão cansando de live. Eu até fiquei pensando assim, meu Deus, será que vai dar público? Porque as pessoas estão cansando de live. Tem muita gente aí, tinha uma live que eu gostava muito, que era da Tereza Cristina, ela fazia live todos os dias, ela parou de fazer. Tá todo mundo cansando também de ficar ali, né? Em frente ao monitor, em frente ao computador, em frente ao celular, e só se falando, né, por essa via. Então, realmente é muito complicado. Agora, Tiago, você reconhece que pode haver uma diferença entre depressão normal e depressão patológica, ou para você a depressão é única? Toda ela é igual? Depende da nomenclatura, né? Eu diria que se uma depressão é normal, eu não chamaria de depressão, eu chamaria de um estado depressivo ou qualquer outra coisa normal, que pertence à experiência do sujeito
e ele deve vivenciá-la de forma única, como não tem outra saída, tem que ser vivenciada de forma única, da forma mais construtiva possível para sua alma, né? Para sua psique. Eu gosto dessa palavra alma, não numa conotação religiosa, não nesse sentido, mas é porque abraça, eu acho que dentre todas as abordagens, né, a ideia de que eu estou me referindo ao que a pessoa é, ao que ela sente, ao que ela pensa, como ela se comporta. O ser da pessoa, né? Para que eu chame algo de depressão, necessariamente tem que ficar muito claro, que não é muito claro, mas tem que ficar claro que é vantajoso eu oferecer ajuda profissional àquela pessoa em detrimento de eu não oferecer. É para isso que serve um diagnóstico de depressão e de qualquer transtorno mental, né? O diagnóstico ele só é útil se estiver implícita a ideia de que ele vai levar a uma ajuda profissional, sem a qual seria muito mais difícil para aquela pessoa lidar com aquele problema, mas muito mais difícil mesmo. Então, para poder chegar a essa conclusão junto com a pessoa, o quadro e o mal que ele provoca àquela pessoa tem que ficar muito claro para o profissional. É isso que eu faço na minha prática e é isso que eu acho que os profissionais de saúde sérios, saúde mental sérios, fazem, né? Que são a maioria. Então, a depressão normal seria uma depressão que não atrapalha a vida da pessoa, ou até que atrapalhe, mas ela consiga transformar aquelas experiências em algo construtivo para ela e transcendê-las. É aquele sentimento de tristeza que não paralisa nem estagna a pessoa, mas sim a induz a uma introversão reflexiva. Isso é bom, né? Isso inclusive a tristeza, ela é um ganho da espécie humana e dos mamíferos superiores que serve a isso. Quem está triste tem em seu corpo biológico e psíquico uma série de reações que forçam essa pessoa a introverter, a olhar para dentro. E isso é necessário, né, para que nós nos conheçamos e consigamos resolver os nossos problemas. Então a tristeza ela é tão útil quanto a alegria, quanto o medo, quanto qualquer emoção. Mas quando chega a um ponto que ela é disfuncional e que ela é mais prejudicial do que útil, que ela atrapalha as funções externas da pessoa e a pessoa não consegue ter autonomia psíquica para lidar com aquilo sozinha, precisando de ajuda, aí eu posso chamar essa tristeza de depressão. É isso que nós fazemos. Essa é a visão psicopatológica. Então, tem pessoas que podem ter todos os sintomas da depressão, mas não terem depressão. Porque na dinâmica delas, esses sintomas não complicam a vida dela e não induzem ao que chamamos de sofrimento clinicamente significativo, né? Já pessoas têm menos sintomas, aparentemente estão bem e elas podem estar deprimidas. Cada caso é um caso. Nós não podemos cometer o erro de generalizar, nem dar um diagnóstico como se fosse um checklist, porque isso leva ao que nós chamamos de patologização, né? Patologizar não é diagnosticar, são coisas diferentes. Diagnosticar é constatar uma situação com vistas a fornecer uma ajuda. Patologizar é você dizer que é doença algo que não é doença. Essa linha é muito tênue, essa linha é muito difícil, depende muito do conhecimento técnico do profissional, depende muito da experiência do profissional, depende muito do vínculo e da relação que ele tem com o paciente, do que o paciente coloca, depende do que eles enxergam em conjunto como transtorno ou não transtorno, depende de um aspecto invisível na relação, né, que é regida por forças isso na minha visão, né, que nós não controlamos, depende de muita coisa. Então, já que é um terreno tão movediço, a gente tem que ter muito cuidado. O profissional, com a avaliação correta, acurada, humana, e o paciente tem que ter boa vontade consigo próprio, tentar fazer o melhor possível para expressar o que está acontecendo com ele, com o máximo de clareza possível, né, para facilitar o trabalho do profissional e eles juntos aprenderem e caminharem. Então, eu acho que é por aí. Ótimo. Agora, eu não sei, você falou, a gente não pode generalizar,
Mas a Não. pergunta que eu vou fazer talvez seja generalizadora, então fique à vontade para saber. Porque assim, eu vejo também que muitas pessoas que nós reconhecemos os sinais de depressão, você até disse, pode ter sinal e pode não ter depressão, mas assim, quem pode dizer se tem ou se não tem é um psiquiatra. Então eu vejo assim, muita gente com sinais de depressão e que pode estar entrando no processo depressivo, estaria assim no início da depressão. E quanto mais cedo, quanto mais rápido ela procurar uma ajuda médica, é mais fácil de tratar, é mais fácil dela voltar para o humor normal, mas fica atrasando, fica adiando, porque se engana que aquele processo que está vivenciando seja mesmo depressão, e faz isso muito em função desse senso comum de que depressão é falta de força de vontade, não vê depressão como uma doença. A gente sente uma Exato. dor, a gente sente uma dor de dente, sente uma dor no corpo, etc., vai correndo para o dentista ou para o médico. Mas está entrando no estado depressivo e fica dizendo, não é depressão, eu acho que não é. Quando quem pode dizer é um psiquiatra, aí começa a arrumar umas bengalas, né, umas muletas, a falar com alguns amigos que têm alguma experiência, até amigo psiquiatra mesmo e tal. Como é que a gente faz para que essas pessoas se convençam, se é que isso é possível, a procurar ajuda médica até para conseguir um diagnóstico cara pálida? Ai, Mônica, essa é a pergunta de 20 bilhões, não é nem de. Eu diria que é de 7 bilhões, não é nem 7 bilhões, bota aí um quarto da população, a população tem 7 bilhões, 3,5, é 50%, de 1 bilhão e 800 milhões, essa é a pergunta. Por que estou dizendo isso? Porque tem estudos colocando que até um quarto da população tem ou terá depressão ao longo da vida. Então a gente está falando de até um quarto da população, que dá 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. E aí você me pergunta, puxa, às vezes tem cara de cachorro, pelo de cachorro, focinho de cachorro, como é que não é cachorro? Quer dizer, tudo indica que é depressão. A pessoa está triste, está desanimada, está assim na maior parte do tempo, o humor não melhora, nem com as coisas que antes faziam melhorar, ela não tem prazer com nada, a cognição foi para o espaço, ela não se concentra, a memória não está boa, os pensamentos estão muito negativos, isso não é da natureza dela, né? O sistema nervoso autônomo, abalado, como se diz popularmente, né? Então alterações do sono, do apetite, dores pelo corpo, uma série de coisas. Isso há muito tempo, há dias, semanas, meses. É evidente que tem algo acontecendo com aquela pessoa que pode ser patológico. Então por que muitas pessoas levam meses, anos nesse estado? Eu atendo pessoas que estão há anos, 10, 12 anos nesse estado e não procuraram ajuda. E se procuraram, não deram seguimento, e se deram seguimento, muitas vezes o tratamento não dá certo, né? E se dá certo, muitas vezes não se mantém melhor. Então, o que compõe esse cenário catastrófico, na minha opinião? Em primeiro lugar, eu acho que você falou aí do arquétipo do herói, né? Eu acho que a nossa vida como um todo é uma grande jornada do herói. E o herói, a ideia de que o herói, que a missão do herói é intransferível, gera na psique da pessoa uma ideia de autonomia. Ou seja, todo ser humano quer olhar no espelho e falar, puxa, eu me basto, eu dou conta do recado, eu resolvo minhas coisas. Né? Isso é algo profundo, arquetípico de todo ser humano. Então, a partir do momento que você admite que precisa de uma ajuda profissional, de ser avaliado para receber um diagnóstico, isso é complicado, isso é doloroso, admitir isso. E ainda por cima, a pessoa tem que vencer outros preconceitos. Será que eu vou ser taxada de louco? Será que aquela pessoa que vai conversar comigo, ela vai me entender? Será que eu vou chegar na frente dela e ter coragem de falar o que acontece comigo? Será que ela já vai me passar remédios? E se os remédios me fizerem mal? Se eu ficar dopado, viciado, dependente, tarja preta, tomar a vida toda? Se eu não conseguir sair dessa, né? Será que se eu tiver depressão eu vou ser demitido, eu vou perder o emprego? Como é que as pessoas vão me olhar? Ou seja, é uma carga invisível muito grande que a pessoa tem que lidar até ela pensar em ter o contato com o profissional. Uma vez que ela pensa, já começa uma outra epopeia. Que profissional? Quem?
Aonde? Aí, se ela conseguir ser bem atendida, será que ela vai aceitar o tratamento? Se aceitar, será que o tratamento vai dar certo? Porque nem sempre dá, né? Nem sempre dá, né? Dá mais do que não fazer nada, mas nem sempre dá certo, né? Se der certo, será que esse tratamento vai conseguir ser mantido? E se a pessoa melhorar com o tratamento, será que ela vai voltar a ser quem era antes? Tanto do ponto interno quanto do ponto de vista externo? Então, é uma trajetória muito grande. A pessoa que admite que tem depressão, ela está comprando uma briga. Ela está entrando numa guerra, em busca de sua saúde mental, de sua qualidade de vida. E apesar do sofrimento, às vezes soa mais confortável para a pessoa não fazer nada e ficar ali levando a vida aos trancos e barrancos. Então é isso que eu entendo que faz com que muita gente leve 10, 12 anos. Sem falar também na ignorância, né? Porque, Mônica, quando a gente fala em câncer, eu gosto de falar muito essa comparação. Câncer, diabetes, vai ter que amputar um braço, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que abrir um crânio. Ninguém discute, né? E todo mundo apoia. Ninguém espera muito, né? Quer dizer, a maioria das pessoas não. Então por que quando a gente fala de depressão, a nobreza desse diagnóstico está lá na raspa do tacho, né? Eu acho que tem a ver com isso também, né? Com estigma, ignorância, preconceito, questões culturais, questões arquetípicas, são uma série de fatores que hoje, na maioria das pessoas, contribuem para que elas não busquem a ajuda de um profissional de saúde mental. Qual é a solução para isso? Eu acho que é educação. É a solução para tudo, né? É educação, no sentido amplo da palavra. Tanto a educação formal, quanto uma reforma de cosmovisão, de visão de mundo, né? Como uma reforma íntima dentro de cada pessoa, quanto ao que é saúde para ela. Só que a gente vive numa cultura que não favorece nada disso. A gente vive numa cultura do chicote, né? Você tem que fazer, você tem que acordar, você tem que trabalhar, você tem que agir, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ir. E a saúde mental indo pelo cano, né? Desculpa o termo, mas é o que acontece. Então eu acho que é por isso. Ficar feliz, né? Um Instagram que eu diga. Isso, tirar as melhores fotos, etc. E é muito difícil. É muito. Vai responder a primeira pergunta, né? Porque essa dificuldade da pessoa se colocar num lugar de vulnerabilidade, todos nós somos vulneráveis a entrar em um estado depressivo, é que talvez faça com que aquelas pessoas que tiveram um emprego socialmente relevante, um trabalho, um reconhecimento social, não queira, porque ela vai dizer assim, puxa, eu já perdi o poder do trabalho, agora meus amigos vão dizer o quê? Que eu sou quem? Uma pessoa com... Exatamente. Essa é uma outra coisa que acontece, Mônica. A pessoa que está em depressão, ela não se vê como uma pessoa que está passando por um problema de saúde. E a sociedade não ajuda ela a se ver assim. A cultura, a forma de visão de mundo do senso comum, né? E botando um pouco o dedo na ferida, muitas vezes a abordagem do profissional não favorece que a pessoa entenda essa visão, né? Como se ela estivesse lidando com um problema de saúde como câncer, como diabetes, como hipertensão, como obesidade, como compulsão, como qualquer outras das centenas de milhares de doenças da medicina. Não, ela não enxerga assim, ela enxerga como uma falha de visão de mundo, de caráter, de comportamento, que ela tem que corrigir, como se ela fosse um aborto da natureza, um erro torto ambulante, ou algo do gênero. Então, o estigma é de fora, mas o estigma também é de dentro da pessoa que sofre com a depressão. E muitos que começam o tratamento convivem com esse estigma, tendo que trabalhar isso, também levando isso para a terapia. Isso é muito importante, né, de ser trabalhado, né, o que a depressão simboliza, qual é o sentido dela na vida de cada pessoa. Eu gosto de dizer o seguinte, que a depressão não existe. Eu gosto de dizer isso. Como assim a depressão não existe? A depressão é um diagnóstico, né? O diagnóstico de saúde mental, ele é arbitrário, mas
por ser arbitrário, ele só deve acontecer se ele tiver um fim útil. A beneficência e a não maleficência são princípios da prática médica, princípios hipocráticos. Então, o que é que existe? O que existe é uma disfunção pertencente a cada indivíduo, que a rigor eu teria que dar um nome diferente, porque são fenômenos diferentes, em pessoas diferentes, em momentos diferentes, com cursos diferentes. Mas aí eu pego elementos qualitativos comuns dessas experiências que são individuais, né, e crio uma entidade clínica com vistas a usar melhor meus instrumentos de ajuda. Isso é muito bonito, porque na minha visão, porque é muito fácil você usar isso de maneira inadequada, mas quando você usa de maneira correta, você ajuda muita gente, né? Então, e não é fácil fazer esse malabarismo. Então, a depressão, entendam, ela não existe nesse sentido, filosófico e epistemológico. É claro que ela existe como doença e a pessoa tem que buscar se tratar mesmo. E o tratamento sempre deve envolver psicoterapia, sempre deve envolver tudo que promova a saúde mental, sempre, sempre. E, em boa parte das vezes, o uso de psicotrópicos, de medicamentos, que devem ser guiados por um psiquiatra, na dose adequada, pelo tempo adequado, o remédio adequado, tudo bonitinho, ajustado, como deve ser com qualquer doença também, né? Então, o eu acho que é por aí. fazer com o psiquiatra e com o psicoterapeuta. Sempre, 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 sempre. Eu acho que o psiquiatra que ele se abstém de caminhar um paciente com depressão para psicoterapia, ele está cometendo um erro por negligência. Por quê? Porque as evidências empíricas, científicas, clínicas são cristalinas ao demonstrar que a psicoterapia ajuda muito a maior parte das pessoas com depressão. Então por que eu vou deixar de fazer isso? É o mesmo que a pessoa ter câncer, eu ter que indicar quimioterapia e cirurgia, só fazer cirurgia e não fazer quimioterapia. Maluquice é essa, né? Se tem evidência de que a quimioterapia pode ajudar. Então a depressão é a mesma coisa, é a mesma lógica e a gente tem que tentar encará-la de frente. Não é fácil, apesar disso que eu estou falando, eu não gostaria que isso soasse como uma cobrança nem como uma provocação, porque a gente está vivendo num tempo onde é difícil, dentro de cada pessoa, por mais esclarecida que ela seja, ela aceitar e reconhecer essa posição de defectividade, de que tem algo errado com ela. Porque nós não somos educados para ativar esse arquétipo do ferido, do inválido, do prejudicado. Nós não somos educados para fazer bom uso desse movimento mental, né? Nós somos educados para puxar a espada, ir para a guerra e vencer, 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 vencer. Pelo menos no Ocidente a coisa funciona assim. E isso está evidente que isso traz muitas vantagens, mas por si só, se isso for generalizado, é uma forma falida de agir no mundo, né? E eu acho que a gente tem que falar disso para as pessoas irem se educando, se abrindo, criando gerações que pensem diferentes, até que daqui a 50, 100 anos seja tão natural tratar a depressão como hoje é natural tratar o câncer. Eu acho que é isso que vai acontecer. Deixa eu abrir aqui um parênteses, Thiago. Tem várias pessoas dizendo que meu som está baixo. E assim, certo. Eu estou com o som com volume no máximo. Eu estou ouvindo bem você, Mônica. As pessoas que estão aí falando que o som está baixo, me dá uma dica. Como é que aumenta? Porque já está tudo aumentado. Eu vou dar uma sugestão. As pessoas podem, quem está aí falando, aumentar o volume também, né? Ou botar um fone. Eu estou ouvindo Mônica perfeitamente. Né? Perfeitamente. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão? Eu também estou ouvindo bem. Até agora só ouvi reclamação do meu som estar baixo. Ninguém falou do meu. Então, fechando... Está ouvindo bem, né? Eu queria pegar uma fala sua, que você falou assim, sobre Aí, calma, ele está dizendo agora que ouve bem você, mas não me ouve bem. Não sei porquê. E tem gente que no início estava ótimo. Gente. Estão dizendo que é o seu que está alto em relação ao meu. Bom, não sei. Vamos lá. Peraí, o meu está mais baixo agora? Ficou mais baixo? Será? Ficou mais baixo, mas será que vai... E agora? Tem um dizendo que está ótimo, eu realmente não estou entendendo. Então bora, segue o barco.
Vamos lá. Então vamos lá. Você falou de tristeza, né? Quando a gente estava Foi. perguntando sobre depressão saudável, depressão patológica. E aí eu estou me lembrando que eu sempre falo com meus pacientes que têm dificuldade de acessar suas emoções, que estão assim cristalizados numa única emoção. Por exemplo, tudo que acontece no mundo, eles ficam com raiva, e a raiva é o único sentimento que eles têm. A raiva chega e empata de sentir qualquer outra coisa. Eu sempre indico que eles vejam, não sei se você já viu, não sei se você tem filho pequeno, se você já viu um filme infantil chamado Divertidamente, um Já, desenho animado. Aquele filme é fantástico. fantástico, porque ele vai trazer assim várias emoções, vários sentimentos, melhor dizendo, separados. E nesse filme, no início e até uma boa parte dele, a tristeza fica de fora, porque ninguém quer lidar com ela. Todo mundo só quer viver alegre, né? A Perfeito, tristeza Mônica. está sempre longe. E para Muito as legal. pessoas é muito difícil entender que a tristeza é um sentimento que faz parte da vida. Tem horas É, que a gente quer mesmo se sentir triste. E parece que as é. pessoas não se deixam, né, sentir Não, triste. E às vezes elas confundem as coisas. Às vezes é mesmo só é. tristeza e já pensa. Porque tem que ter os dois lados, né? Tem um paciente que foge do diagnóstico de depressão, tem aquele que está Isso, somente triste por um gatilho qualquer, e aí acha isso, que já é uma depressão, né? isso, exato, exatamente. Perfeito. Essa pessoa que está triste, mas não está em depressão, ela, se ela está triste, é porque a psique dela está mandando o seguinte sinal: ó, você precisa refletir, você precisa ficar quieto, você precisa se dedicar mais a esse problema. Tanto que o sentimento de tristeza desanima a pessoa a focar a atenção em outras coisas, e isso sugere que se ela está desanimada para focar a atenção em outras coisas, ela tem que focar a atenção no problema dela. Então, isso é uma vantagem evolutiva que eu estou falando de biologia, mas é psíquico também, né? Tudo que eu estou falando é biológico e psíquico ao mesmo tempo. A gente faz essa divisão didática. Mas vamos lá, vamos para a época das cavernas. O homem e a mulher que eram capazes de sentir tristeza, eles refletiam mais sobre seus problemas, porque ficavam mais quietos no canto, pensando, e resolviam melhor seus problemas. E quem resolve melhor os problemas sobrevive melhor do que quem não resolve. E eles transmitiram essa capacidade a seus descendentes e nós estamos aqui. Então a tristeza é normal. Agora, é difícil você encontrar um espaço para ela. Porque a partir do momento que ela chega, a exemplo do filme Divertidamente, a gente quer espantar, a gente quer ouvir uma música alta, a gente quer sair, tem que ir pra praia, tem que ir pro sol, tem que fazer alguma coisa, tem que se mexer, fazer exercício, ficar quieto pensando, ninguém é educado para isso. A gente não fala isso para nossas crianças quando elas estão tristes. Não chora não, não fica assim não, não fica, não fica. Como não construir uma ideia de que a tristeza é algo ruim a ser evitado? Como querer que essas pessoas aceitem a depressão, já que elas foram educadas a vida inteira para rejeitarem a tristeza saudável, quanto mais a patológica? Né? Não vão aceitar mesmo, não vão nem reconhecer. Ó, tem pacientes, Mônica, que eu pergunto se a pessoa sente tristeza, ela faz uma cara assim, como se eu tivesse falado uma palavra que elas não entendem O direito. que é Como assim? isso? Como assim tristeza? Aí eu, tristeza, aquele sentimento, né, aquela coisa. Aí não tem uma palavra precisa para se falar disso, a gente vai tentando falar o infalável, né? E aí vai tentando chegar no entendimento. Mas tem gente que não sabe, nem cogita o que é tristeza. Tem pessoas que, para eu poder manter o vínculo, né? E assim facilitar o tratamento, porque sem vínculo não tem tratamento, eu não posso me referir à tristeza com essas palavras que eu estou usando aqui. Eu tenho que tentar encontrar a linguagem que é mais acessível à pessoa, tentar, né? Tudo é tentativa. E tentar se comunicar para compreender como é a tristeza dela, para aí inferir junto com ela se é uma tristeza patológica ou não. Né? Então, tem essa questão também. Esse filme é muito bom, eu recomendo realmente, divertidamente. É da Disney, né, se eu não me engano? Ou é da É Pixar? Pixar, né? Acho que É é. da Pixar, é. É um filme muito bom, porque mostra de forma lúdica o funcionamento das funções mentais. E a tristeza ninguém quer.
A tristeza é feia, a tristeza é excluída, ela fica pelos cantos, ninguém quer ser amigo dela, né? Se você está numa reunião de família, se você está numa festa, se você está num bar, se você está no trabalho, triste, não deprimido, triste, né? Isso vai incomodar as pessoas que estão do lado, porque elas não conseguem lidar bem com a tristeza delas, é claro que não vão lidar bem com a tristeza dos outros. Então, o que é que elas vão fazer? Fica assim, não, você precisa dar uma risada, conta uma piada. E a pobre da pessoa que está triste, né, ela tem que fazer um esforço para poder né, se adaptar. Quer dizer, já está difícil ali, ela tem que tirar a energia, Deus sabe de onde, para poder demonstrar. Por outro lado, a pessoa que está triste, entrando em depressão, precisa de apoio. Então, eu sugiro que, quando uma pessoa estiver triste do seu lado, você pode até tentar animá-la, mas com muito cuidado, com muita parcimônia, né? Não transformar isso no principal foco da sua conversa com ela. O principal foco da sua conversa com ela deve ser de apoio. Estou aqui, estou do seu lado. Sem cobrança, né? Ave Maria. Crítica e cobrança são as piores. Você quer afastar alguém de você, cobre e critique. Você quer não se comunicar bem com a pessoa, cobre e critique. Eu acho que cobrança e crítica, ela só deve ser feita em casos extremos, caso de emergência, caso que não tem mais jeito, que já se esgotou todas as possibilidades, que a pessoa não ouve de jeito nenhum, né, que ela está deprimida e está ali numa situação de risco, aí tem que falar, ô, cara, assim não dá, vamos ter que fazer alguma coisa. Né? Em casos onde a integridade dela esteja em risco. Fora isso, eu acho que a gente tem que respeitar, claro, se aproximar e respeitar. O oposto também é válido. Muita gente, em nome de respeitar, não faz nada. Ah, eu estou respeitando. Aí não apoia, não chega junto, não fala nada. Como se não... Também não é assim, né? E o Brasil, eu vou fazer esse puxa-saquismo com o Brasil. O Brasil é um excelente lugar para você abordar as pessoas de forma humana, porque a nossa cultura favorece esse tipo de aproximação, mas também favorece invasão. Então a gente tem que separar as coisas. Né? E qual é a melhor forma da gente aprender a fazer uma coisa? Pensando nessa coisa, conversando sobre essa coisa, se educando sobre essa coisa. Eu tenho um filme lá no meu canal do YouTube escrito Sentir Tristeza é Normal, mas tem vários outros bacanas, tem muito material sobre isso para o leigo, né? E tá aí, tá na internet. Tá aí. Ótimo. Uma coisa assim que me chama muita atenção também é porque nós dois sabemos que tanto na minha área quanto na sua tem excelentes profissionais, mas também tem profissionais não tão bons, né? Então tem aquele profissional que quer medicar por uma simples tristeza. A medicalização da tristeza também está tomando assim um vulto muito grande, né? Não é depressão, mas já vai medicando porque não tem a abertura para ouvir. Eu conheço um caso de uma pessoa que trabalhava como doméstica na residência de um professor meu e ela foi atendida no SUS e lá ela começou a chorar. Quando ela chorou, o médico foi e passou um antidepressivo para ela. Ela voltou para casa com a receita, deu a receita ao patrão e tal, para poder providenciar o remédio. O patrão era médico, psiquiatra também. E nunca eu tinha ouvido falar, nem nunca soube, nem nunca considerou que ela tivesse depressão. E aí perguntou para ela, fulana, por que o médico lhe deu esse remédio? Aí ela disse, doutor, porque eu comecei a chorar no consultório dele. Ué, e por que você chorou? Porque ele é tão bonito, me lembrou tanto meu neto. E saiu de lá com uma receita de depressão. Então a gente sabe que tem isso mesmo. Tem aqueles que exageram medicalizando, tem aquela iatrogenia, também tem aqueles psicólogos que bagunçam mais a cabeça das pessoas do que outros, né? Então tudo isso está aí no bojo, está no pacote e é muito importante que a gente saiba escolher o profissional. Mas assim, tem muitas perguntas aqui. Exatamente. Eu queria começar a responder as perguntas. Você quer falar alguma coisa sobre esse comentário? O que eu tenho a dizer é que o que você mencionou acontece e não é pouco e, infelizmente, é um dado da realidade. É isso mesmo, não tenho o que dizer. Eu acho que a principal arma para isso é a educação também, a educação dos profissionais, quanto a esse básico que é não prejudicar, em primeiro lugar, e ajudar em segundo.
o primeiro título do Código de Ética Médica é a atuação com o máximo de zelo e o melhor da capacidade de profissional. Então, cadê o zelo? Né? Tem que se aprender o zelo. Eu diria que na maior parte das vezes esses erros, entre aspas, eles não são intencionais, né? Que a maior parte dos médicos não são sociopatas. Mas por que eles acontecem? Né? Por que esses erros acontecem? Porque acontece. E o que acontece com os psicólogos que muitas vezes demoram anos para encaminhar o paciente com depressão para um psiquiatra? Qual foi desses caras? Né? Ou dessas? Né? O que está acontecendo? Porque o paciente ele é um leigo, coitado. Né? Eu falo coitado assim, não menosprezando nem diminuindo a humanidade, mas já que a gente está falando de uma questão e da abordagem técnica a essa questão, ele é um leigo em depressão, ele tem que ser guiado, sim. Né? Ele e ela tem que ser guiados para o adequado cuidado. Então, acontece isso sim. Sem falar também que o sistema de saúde não facilita. O sistema de saúde é sucateado, ele tem um viés mercadológico, onde há uma massificação dos atendimentos, seja no SUS, seja por convênios. O atendimento particular é caro, a maior parte da população brasileira não consegue realizar ou manter, e às vezes esse sucateamento, mesmo que o médico ou psicólogo ou psicóloga tenha noção dessa necessidade de vínculo, não há tempo, não há espaço para isso. Porque a coisa está sucateada. Então tem esse aspecto também, né, que se juntar a todos os outros, gera uma grande desassistência. A depressão é uma doença desassistida no Brasil. A maior parte dos pacientes sequer chega a receber tratamento. Fica vivendo aí, deprimido, aos trancos e barrancos. Aí você consegue imaginar alguém com câncer vivendo anos e anos aos trancos e barrancos? Não, né? Mas com depressão pode. Por quê? Né? São provocações aí que eu gostaria de deixar. Vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas. A primeira, existem realmente os dois tipos de depressão? Aquela que a pessoa já tem a predisposição e irá desencadear um dia, e a outra em que um trauma psicológico causa depressão? Tem, mas assim, na prática clínica, sempre vai haver uma mistura em maior ou menor grau de todos esses pontos aí. Então, meio que perde o sentido eu classificar a depressão em reativa ou a depressão endógena, que seria mais da pessoa, né? Quer dizer, essa depressão é mais uma reação ao estresse ou a algo mais do nada, mais de dentro? Outra divisão que meio que não tem sentido é uma depressão mais endógena, mais biológica, mais física ou mais psicológica, mais psicogênica. Também não tem muito sentido eu fazer essa diferença, porque sempre vai haver uma combinação em maior ou menor grau dessas variáveis, dessas proporções. O que sempre há na depressão é um sistema biológico, psíquico, socioambiental, dentro de um indivíduo, com suas personas, com suas facetas, e um precipitante. Esse precipitante pode ser algo externo, claro, como, por exemplo, aposentadoria, divórcio, problema financeiro, problemas de saúde, etc. Ou pode não ser algo claro, pode ser algo que a gente precise ter mais contato com a psicodinâmica do paciente para entender como aquilo foi se desdobrando para um quadro depressivo. Pronto, só que caso a caso é um caso e sempre é uma mistura das duas coisas, não faz muita diferença. Pode haver diferença no tratamento, porque se eu sei, por exemplo, que a depressão de Cicrano é muito provocada e sustentada e precipitada por experiências que ele vive num casamento ou num trabalho, eu posso direcionar minha abordagem não só para o tratamento, mas para esses estressores também. Né? Então pode me ajudar a ir além do tratamento medicamentoso eu ter esse entendimento, mas não a fim de dar nome aos bois. Isso não faz diferença. Entendi. A outra pergunta que fazem é: a depressão pode incluir ansiedade e crise de pânico? Ou são situações distintas? Não, rapaz. Em geral, a depressão envolve ansiedade. Elas costumam dar mais juntas do que separadas. São irmãs próximas. Né? Quem tem ansiedade quem tem um transtorno de ansiedade tem um risco maior de desenvolver depressão, e quem tem depressão tem uma chance maior de ter sintomas de ansiedade ou um transtorno de ansiedade. Né?
Quem tem uma depressão mais melancólica, daquelas que a pessoa está embotada, praticamente sem ter contato com as próprias emoções, aí você não vê vestígio de ansiedade nessa pessoa deprimida, mas longe disso ser uma coisa boa, né? Então é muito comum, e é muito comum sim, a pessoa com depressão ter transtorno de pânico, a doença, né? Ou ter ataques de pânico sem que isso seja um transtorno de pânico, mas que tenha picos de ansiedade. É muito comum, é a regra, eu diria. Né? Tem muitos estudos mostrando que essa associação é enorme. Tem casos, inclusive, que é muito complicado a gente diferenciar o que veio primeiro, ou que predomina, ou qual é o principal foco de atenção clínica, né? Que é o termo que a gente usa. Tem casos que é muito difícil. Tem casos que não. Então, respondendo a pergunta, sim, é muito comum. Acontece. Outra pergunta que nós temos aqui é: quanto tempo nós temos que sentir os sintomas para considerar que é uma depressão? 15 dias. 15 dias. Se precisar de internação hospitalar por conta do risco que aqueles sintomas trazem, por exemplo, risco de suicídio, por exemplo, risco de homicídio, por exemplo, por conta da depressão, uma autonegligência grave, a pessoa para de tomar banho e de comer, por exemplo. Você não vai deixar essa pessoa sem tratamento, ela vai ter que ser internada. Né? Sintomas psicóticos graves, junto com a depressão, acontece. Né? Se antes desses 15 dias surgirem esses sintomas que justificam a intervenção, eu já dou o diagnóstico de depressão antes. Fora isso, seja leve, seja moderado, seja grave, se os sintomas atrapalharem muito a vida da pessoa, gerarem muito sofrimento e ela não conseguir sair sozinha, com 15 dias eu devo dar o diagnóstico, sob pena de estar cometendo um erro. É óbvio que um dos critérios diagnósticos de depressão é eu, como médico, ter segurança de que aquele quadro não é causado por uma outra doença psiquiátrica, uma outra doença médica, ou o uso de alguma substância. Tem que separar isso para poder afirmar que é uma depressão primária, que é o termo que a gente usa, unipolar ou bipolar, ou qualquer que seja o especificador que ela tenha. Então, gente, 15 dias. Dificilmente alguém chega para mim com 15 dias de sintomas e eu dou o diagnóstico. Normalmente a pessoa fica meses, semanas, meses, às vezes anos, sem diagnóstico, sem tratamento. Uhum. E a vida dela indo pro ralo. Eu acho que essa pergunta aqui você já respondeu sobre a medicalização da tristeza, né? Que cada vez mais está se usando medicamentos para inibir a tristeza. Estão perguntando também aqui se a live vai ficar gravada. Vai ficar sim. Antes de passar a palavra para o Tiago fazer as considerações finais, eu queria avisar a vocês o seguinte: semana que vem, dia 15, nós não faremos a live. É dia das eleições, vocês sabem, pelos meus stories aí, que eu já postei, que meu filho é candidato a vereador lá em São Paulo, e eu vou estar acompanhando a apuração, não vou ter nenhuma energia para fazer live. Então, nós vamos voltar de hoje a 15. E eu quero voltar com uma convidada especial, que é uma colega minha de São Paulo, que é, assim, mestra em analisar sonhos. Eu estou tentando convencê-la a fazer uma live domingo à noite, que não é todo mundo que gosta, né, de domingo à noite fazer live, mas se eu conseguir, eu anuncio para vocês. Tiago, suas considerações finais. Pronto, vamos lá. Gente, pensem sobre tudo isso. Pensem sobre o aspecto gasoso, invisível, fugidio, fantasmagórico da depressão. Ela é invisível, né? Ela não é reconhecida com facilidade, ela é difícil de ser vista, ela é difícil de ser abordada, ela é expulsa quando chega na nossa vida, é difícil acessar o tratamento, é difícil dar nome aos bois, e muitas vezes o tratamento é difícil de funcionar. Isso torna a depressão um companheiro invisível do mal, né? Eu diria assim. Então a gente não tem outra questão, a gente tem que estar atento a ela. Né? Nós temos que estar ligados na possibilidade de que 1 em cada 4 pessoas, né, isso é um número máximo, mas tem estudos que trazem números menores, né,
teve ou terá depressão ao longo da vida. E ela não atrapalha por si só a vida da pessoa, ela ainda abre terreno para outras doenças que podem complicar mais a vida da pessoa. Então, quem tem depressão tem mais ansiedade, tem mais dependência de substâncias, tem mais abuso de substâncias e de álcool, dorme pior, tem mais obesidade, ganho de peso, tem uma maior chance de ter infarto, diabetes, hipertensão, só por ter depressão, né? Aumenta muito o risco de suicídio, divórcio, demissão, acidente de carro, perda de produtividade, faltas ao trabalho, né? A depressão, ela se desdobra em atrapalhar a vida da pessoa. Então, como algo assim é frescura e falta de vontade e falta de força, né? Se isso é frescura e falta de força de vontade, então eu não sei o que é força de vontade. Então, eu sugiro para vocês leigos e profissionais que estão assistindo essa conversa aqui, muito boa, que a Mônica me deu a oportunidade de ter, que reflitam sobre isso. Reflitam sobre todos esses pontos, todos esses aspectos. Eu pessoalmente me coloco no privado à disposição para conversar sobre esses assuntos, informalmente, e também tem gente que me pede contato de consultório, não tem problema nenhum, mas a minha ideia aqui é me colocar à disposição como educador, como uma pessoa que pode ser acessada para conversar sobre esses assuntos, para trazer esclarecimentos, né? Então tem meu direct, tem meu WhatsApp que eu vou colocar aqui. Eu adoro conversar sobre essas coisas, então não é um incômodo. Então quem tiver dúvidas sobre o assunto ou quiser discutir qualquer aspecto dessa conversa aqui, eu estou à disposição. E obrigado a você, Mônica, pela excelente live, pelas excelentes perguntas, pela excelente boa vontade, simpatia e confiança no meu trabalho ao me convidar. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e já queremos deixar a porta aberta para que você volte. Foi excelente o nosso bate-papo. Espero que você volte outras vezes para a gente tratar de outros temas, né? As pessoas sempre estão perguntando sobre pânico, sobre ataque, sobre o transtorno, né? Então, assim, outras coisas que a gente pode conversar aqui. E para vocês que estão nos ouvindo, assim, um excelente final de noite, uma excelente semana. Nos veremos aqui de hoje a 15, se Deus quiser e tudo der certo, trazendo uma terapeuta para falar sobre sonhos, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, obrigado.